Fala galera do nono ano, eu sou o professor Juliano, sou professor de História, né? E estou aqui com vocês com um dos assuntos mais interessantes que a gente tem, que é o período da chamada Era Vargas, né? E então o Getúlio Vargas a gente vai ver, a gente viu que ele assume o poder, né? O Vargas, ele é, como eu já falei para vocês, endeusado por uns, demonizado por outros, né? O que importa é, você não tem que endeusar nem de um lado nem de um outro. Você tem que ter o seu raciocínio de uma maneira crítica, tá? Por isso que a gente estuda história. A história serve para isso, tá? A história serve para nos possibilitar um pensamento mais crítico sobre as coisas, sobre a nossa realidade, para a gente perceber ecos do passado que estão se repetindo até os dias de hoje e perceber isso aqui, se continuar acontecendo, vai dar aqueles problemas que já aconteceram naquele período anterior. A gente precisa analisar o nosso passado para a gente perceber coisas boas e coisas ruins, tá? Por isso que a gente tem que sempre analisar os nossos governantes, independentemente de que lado ideológico ou não eles sejam, você tem que perceber que se ele está falando alguma coisa que está errado, você tem que demonstrar a crítica. Da mesma forma que se ele faz algo positivo, você tem que também elogiar esse lado positivo. Certo? Independentemente de quem seja o político, esquecendo o lado ideológico muitas vezes e analisando a questão de uma maneira crítica. Para isso que a gente tem as aulas de história, para isso que a gente está aqui, tá? Para você perceber o que já aconteceu e para a gente não perceber para não permitir que coisas ruins que já ocorreram no passado se repitam novamente. Tudo bem? História não serve para mudar o futuro, serve para a gente ver o nosso dia a dia e tentar agir no agora. É só agora que a gente consegue agir. Tudo bem? Então, nessa aula, galera, veremos o governo constitucional do Vargas e as características da Constituição de 34. Vem comigo aqui no quadrinho, pessoal. Nós vimos então o seguinte, né? Primeira coisa, nós tínhamos anteriormente a chamada República da Espada. Depois da República da Espada, nós tivemos a chamada República do Café com Leite. A República do Café com Leite acabou quando nós tivemos o início da chamada Era Vargas. E aqui é um ponto importante, galera. A gente está falando de um Brasil republicano, com a República, com a sua instituição funcionando. Porém, são períodos muito diferentes, né? Na República da Espada, nós tivemos uma forte presença do exército, é evidente, né? Na República do Café com Leite, nós temos a alternância de poder entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. E aqui com a Era Vargas, a gente tem um homem que é do Rio Grande do Sul, ficou horrível aquilo ali, mas não dá nada. Um homem que veio do Rio Grande do Sul, que está governando o Brasil, e ele assume o poder. A Era Vargas, a gente vai dividir ela em 3 etapas, tá? Primeiro, ele é o chamado governo provisório, que foi o que nós vimos na nossa aula anterior, tá? Que vai de 1930 a 34. É um governo provisório. O Vargas estava ali só, tipo, vamos organizar. Depois aqui a gente coloca outra pessoa. Então lembra que foi dado um golpe, né? Em 1930, o Vargas assumiu. Depois disso, o Vargas vai elaborar uma Constituição. Então a gente tem o chamado governo constitucional, que vai de 34 a 37. Depois do governo constitucional, a gente tem uma outra fase que nós chamamos de Estado Novo. E aqui é uma ditadura. Ditadura não é só de 64 a 85. A gente tem ditadura aqui também no período varguista, tá? Então, durante o governo provisório, o Vargas não tinha uma Constituição. Vimos lá a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, né? Que eles queriam uma Constituição e queriam, alguns deles, retirar o Vargas do poder, né? Não deu certo, mas deu. Como assim? Ela não deu certo porque eles não tiram Vargas do poder, porém eles conseguem uma Constituição. Um Código Eleitoral de 1932, onde nós temos lá a primeira vez do voto feminino, por exemplo, né? E aí, o Vargas assumindo o poder agora em 34 é de uma outra maneira. Ele elaborou uma Constituição.
Olha como que esse cara é esperto, bicho. O Vargas vai fazer uma Constituição, né? E ele vai dizer o seguinte, nessa Constituição aqui que a gente tem, não é permitido a reeleição. Um presidente não poderia ser reeleito. O mandato duraria 4 anos. E o Estado, a Constituição vai aqui, ó, o governo constitucional vai de 34 a 37. Raciocina. Se o presidente manda por 4 anos, o que acontece aqui? O Vargas morreu na transição antes de chegar ao final do seu mandato? Não. Ele vai dizer o seguinte, essa Constituição não é permitida a reeleição. E o voto é direto. O que significa isso? Os cidadãos brasileiros poderiam escolher o presidente. Porém, olha como que o cara é esperto, nessa Constituição que a gente está elaborando, só dessa vez, como a gente está colocando ordem no Brasil ainda, dessa vez o voto é indireto. O que seria voto indireto? Apenas os deputados elegeriam o presidente. E aí, o Vargas, ele tendo os deputados ao seu redor o apoiando, ele é eleito como sendo um representante do Brasil, como sendo o presidente do Brasil, que vai mandar de 34 a 37. Professor, mas você falou que o mandato é de 4 anos, por que ele não foi até 38? Porque o Vargas, como tem um outro professor que fala, o Vargas ele é um cara tão golpista que ele dá um golpe nele mesmo. E aí a gente vai ver o que acontece. Qual o contexto que a gente tem desse governo constitucional, galera? O que significa governo constitucional? Que agora o Vargas está mandando dentro da lei. Antes era ilegal, era inconstitucional o que ele estava fazendo. Agora o cara manda. Agora ele pode, agora ele está dentro da lei, né? E qual então, o panorama, o contexto geral da época? Crise de 29. Ainda durante o governo provisório, o que o Vargas fez, galera? Lembra qual que era o nosso principal produto da economia? O café, certo? Porém, em 1929, a gente está passando por uma crise econômica no mundo todo. E para que o Brasil não quebrasse economicamente e não quebrasse a elite cafeicultora do Brasil, eles tinham muito café acumulado. O que o Vargas faz? O governo brasileiro assina um acordo que anualmente o governo ia comprar esses grãos que estivessem em excesso, ou seja, o café que não tivesse sido vendido, o governo brasileiro ia comprar. O governo, nesse período, comprou café, estocou e queimou boa parte, achando que isso ia auxiliar na nossa economia. E em alguns aspectos isso até que funcionou, né? Então, primeira coisa, a crise de 29. Um detalhe importante que a gente precisa lembrar. Em 1934, a Constituição ela é promulgada. Tem 2 palavrinhas relacionadas a isso que são problema. A que está aqui, promulgada, e a outra que é outorgada. O que é uma Constituição promulgada? Em que você tem os deputados escolhendo o que vai estar nessa Constituição. Uma Constituição outorgada é uma Constituição imposta, de cima para baixo. Está aqui, você tem que aceitar e pronto. Não é o caso dessa Constituição. Né? Então, mas é importante você saber, questãozinha pode te pegar nisso aqui, bicho. Você está lá fazendo a questão, analise as alternativas e identifique a alternativa incorreta. E aí aparece, a Constituição de 34 foi uma Constituição outorgada. Não, ela foi promulgada. Professor, mas é uma palavrinha. Pois é, mas pode acabar te pegando. Outra coisa, nós temos um contexto mundial de ascensão do nazifascismo. Aqueles caras malditos lá, o Benito Mussolini e o Adolf Hitler, né? O Benito Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha, estão assumindo o poder, já estão nesse período comandando, na verdade, os seus países, né? E essas ideologias, elas terão influência no Brasil, tá? Nós veremos, inclusive, na nossa próxima aula, esses grupos que terão influência das ideologias externas. Olha só, ascensão do fascismo e do nazismo e também ascensão do stalinismo na União Soviética. E olha só, o Vargas, galera, infelizmente muitas pessoas dizem que ele flertava, ele tinha aproximações com esses governos fascistas. Por quê? Porque ele era extremamente autoritário. E a gente vai ver isso depois, no Estado Novo. Isso se concretiza. Tá? E isso nós temos uma representação disso que é, quando acontece a Primeira Guerra Mundial, o Vargas no início não fala diretamente com quem que ele quer lutar. Então, né, o Vargas tem alguns flertes com o fascismo, a gente vai ver depois no Estado Novo, então não vou mais falar sobre isso aqui.
Esse período de entreguerras, galera, que a gente tem ali de 34 a 37, o que significa isso? É um período que o mundo está entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É um período em que o mundo está se reestabelecendo, o mundo está reforçando a sua economia novamente. Né? Esse é o contexto de governo constitucionalista do Vargas que a gente tem, o que está aqui, eu já falei para vocês. Vamos lá. O que o Vargas tem dessa Constituição de 34? Isso aqui é fácil de cair em prova. Princípio da federalização, onde a gente vai ter os vários governantes espalhados ali tendo um pouquinho de autonomia, né? Eleições indiretas para o próximo presidente. Lembra o que eu falei? Vargas ligeirão falou, não, ó, essa eleição aqui, ela é indireta. A próxima é direta. Teve próxima? Não. Lembra? O Vargas é tão ninja que ele deu um golpe no golpe que ele já tinha dado em 1930. O cara é, né? Então, o Vargas é eleito. Ele elabora a Carta Constitucional, que vai determinar a nacionalização das minas de minérios, né? As jazidas espalhadas pelo território brasileiro e as quedas d'água. Qual a intenção de ele nacionalizar as quedas d'água? Produção de energia hidrelétricas, né? E aqui, perdão, o ponto mais importante, e por isso que o Vargas é lembrado. Aqui a gente tem que falar bem dele, só que a gente vai ver por que tem que criticar também. As leis trabalhistas. O Vargas vai elaborar as primeiras leis trabalhistas do Brasil, né, inspiradas, olha aqui agora um exemplo, na chamada Carta de Lavoro. O que é a Carta de Lavoro? A Constituição, as leis trabalhistas criadas pelo Benito Mussolini na Itália. Então você percebe a influência do fascismo, a admiração de certa forma que o Vargas tem sobre o fascismo, aqui, tá? Alguns elementos semelhantes. O que ele diz então nessas leis trabalhistas? Criação da Justiça do Trabalho. Antes disso, se o funcionário não estava contente ou o patrão fez alguma coisa de errado com o funcionário, dane-se, azar do funcionário, não está contente, vaza. Aqui a gente tem a Justiça do Trabalho, onde o trabalhador poderia reclamar do seu patrão. Né? Liberdade de organização sindical, entre aspas, depois a gente vai ver. Né? Você tem a permissão dos sindicatos. Por que o Vargas ganha moral aqui? Por que ele é chamado de pai dos pobres? Ele está dando as leis para os trabalhadores. E essa expressão é errada, dar as leis. Não, as leis são conquistadas pelos trabalhadores que vão fazer inúmeras greves espalhadas pelo Brasil e aqui ele só está atendendo uma demanda da população. Toma cuidado, tá? Salário mínimo, ele é o cara que vai instituir o salário mínimo. Nós temos a jornada de trabalho de 8 horas diárias, criadas aqui, portanto, pelo governo Vargas. Férias remuneradas. Se você gosta de ficar de boa na praia, no janeirão ali, com o teu dinheiro no bolso, é por causa do Vargas. Indenização para demissões sem justa causa. O que significa isso? Você vai receber teu fundo de garantia, depois criado lá em outras fases, mas você vai receber tua indenização de trabalho, tudo certinho, sem justa causa. O que é justa causa? É um motivo muito extremo pelo qual você tem que ser mandado embora. Você dá uma porrada na cara do teu patrão, às vezes dá vontade, eu sei, mas não pode. Mas se o cara vai lá e dá uma porrada na cara do patrão, ele vai ser mandado embora por justa causa e ele não tem acesso aos seus direitos. Né? Proteção contra o trabalho para menores de 14 anos de idade e gestantes. Né? E aqui a gente tem a colocação daquele aquele código constitucional que a gente tinha tido antes, código eleitoral de 32, colocado aqui. Ó. Voto secreto, voto feminino, analfabetos e menores de 18 anos não podem votar. Tá? Aqui o Vargas vai ganhando moral com o povo. O trabalhador, o operário, fala, o Vargas, cara, tá dando direito pra gente. Esse aí é o cara. Se a tua bisavó tá viva até hoje, faz esse teste, vai lá e pergunta pra ela e fala, nona, vó, o que você acha do Vargas? Se ela tiver essa, né, se ela já tiver caduquinha, então ela não vai lembrar das coisas direito. Né? Mas o povão gosta do Vargas por causa disso. Ele basicamente vai criar essas leis. Né? O voto feminino só era obrigatório, lembrando, para as mulheres que fossem funcionárias públicas. Então ele vai meio que dizer, mulherada, dei o voto para vocês, então agora vota em mim, para tentar se manter no poder. Só que isso não acontece, né? E aí, isso aqui, galera, só para você ver, olha que imagem emblemática que a gente tem. Repara, bando do tiozão ali vestido de preto, e aqui no meio o que a gente tem? Uma mulher de roupa branca e chapéu. Quem é ela? Tá? Extremamente importante para o movimento feminista brasileiro e para as mulheres do Brasil de uma forma geral. Tá?
médica paulista Carlota Pereira de Queiroz lutou pela participação feminina e foi a primeira mulher eleita deputada constituinte. Tá? A foto mostra Carlota em um encontro de deputados constituintes de 1934, em 28 de julho. Aqui você tem a primeira deputada mulher eleita no Brasil. Tá? Até hoje as mulheres ainda são minoria na política. Imagina o quanto essa mulher sofria de comentáriozinhos machistas no seu dia a dia. E mesmo assim, ela foi lá e achou que tinha que participar da política. Beleza, galera? Então, a gente fecha aqui. A gente já finalizou na aula anterior. Já demos um fatality aqui no governo provisório. Agora, foi-se o governo constitucional. A gente vai ver na próxima aula o porquê que o Vargas vai dar esse golpe dentro do golpe. Lembra, o cara é ninja. E vai instaurar o Estado Novo. Beleza? Então, galera, bons estudos, um forte abraço para vocês, realizem as atividades que já estão disponíveis para vocês na plataforma e eu sou o professor Juliano e tchau para vocês.